E aí, gente, vamos voltar? Olha só, a gente deu uma pequena introdução ao Python na aula passada. Foi nossa primeira aula, a gente vimos a função print, tá? E eu pedi, por gentileza, para que vocês lembrassem dessa nossa caríssima função como sendo função. Todas as vezes que você for falar, ah, não, aquele comando print, não, chame função print, tá bom? Vamos ser um pouquinho formais aqui em Python, tá? Então a gente criamos esse simples programa na aula passada, tá? Eu não vou utilizar ele agora, eu vou utilizar outro outro arquivo. Eu vou chamar o outro arquivo de eu vou fazer o seguinte, eu acho melhor utilizar isso mesmo. E irei apagar tudo isso aqui. Ok. Olha só, a gente decidiu na aula passada que iremos falar hoje sobre variáveis, tá? O que é uma variável? Pensem comigo que uma variável é como se fosse uma caixinha. Ó, uma caixinha. Por que que uma caixinha? Uma caixinha você consegue guardar coisas, não é isso? Pensem comigo aqui que eu tenho uma carteira. Essa minha carteira aqui eu consigo guardar o que dentro dela? Dinheiro. Outra coisa, esse frasquinho aqui que tá com um limpador de lente de óculos. Isso aqui é uma variável. A nossa carteira também é uma variável. Essa caixinha de fósforo aqui também é uma variável. Essa pequena caixa aqui de relógio também é uma variável. Por que que eu digo que todas elas são uma variável? Porque ela guarda coisas. Então, quando vocês forem falar sobre o que é uma variável, imagina uma caixinha que guarda coisas, beleza? Por que que ela guarda coisas? A gente vamos utilizar a programação mais profunda daqui a algumas aulas e vocês verão que a gente, na programação, sempre precisa guardar alguma coisa. Tá? No computador de uma maneira geral, na tecnologia de uma maneira geral, sempre precisamos guardar alguma coisa. E essas coisas, olha só, essas coisas que a gente estamos guardando, a gente chama de dados, tá? Tranquilo? A gente vamos chamar de dados essas coisas que a gente guarda dentro dessa caixinha e essa caixinha que a gente chama de variável, tá bom? Sem mais delongas, vamos aprender agora como é que a gente cria uma variável, tá? Olha só, variável, eu posso chamar ela de qualquer nome, inclusive o de variável também. Eu posso chamar minha variável também de bolinha, eu posso chamar a variável de besouro, não tem para quê, né? Mas eu posso chamar ela de qualquer nome, tá? Então eu vou chamar ela por enquanto só de variável mesmo. E notem comigo a forma que a gente utiliza, ó. A gente coloca o nome dela sempre. Olha só, eu vou colocar aqui um comentário. Nome, olha só. Primeiro, primeiro vem o nome, tá? Depois, sinal de igual. Qual é o sinal de igual? Esse aqui, ó, que está entre aspas. Então, ó, eu vou dar um espaço e colocar esse sinal, beleza? E depois que a gente utilizar esse sinal de igual, a gente podemos colocar o conteúdo, perfeito? Conteúdo. Geralmente a gente coloca as aspas aqui e coloca o conteúdo aqui dentro, tá? Então eu vou colocar essa variável tendo dentro dela o conteúdo, vou chamar de dinheiro, beleza? Para deixar bem mais sugestivo ao exemplo que a gente utilizou, eu vou trocar o nome dessa variável para carteira, tá? Geralmente numa carteira tem dinheiro. Hoje em dia, com o advento do Pix, a gente não utiliza muito dinheiro em mão, mas vamos falar aqui que a carteira, dentro dela tem dinheiro. Então, notem comigo aqui o seguinte, ó. A gente temos agora uma variável, tá? A variável chamada carteira, perfeito? Isso aqui é o nome da nossa variável. E dentro dela, ó, notem comigo que esse igual aqui, ó,
olha só, esse igual, a gente chama ele de um igual para atribuição. Perfeito? Ó, a gente chama esse igual para atribuição. Tranquilo? Notem bem essas definições que eu estou passando para vocês, tá? Então, esse sinal de igual, eu vou até deixar ele aqui comentado, é um igual que a gente chama de atribuição. O que é atribuir? É você delegar alguma coisa para algo, para alguém, não é isso? Então, você está atribuindo àquela caixinha, que a gente chama de variável, o valor. Olha só, a gente atribui sempre, ó, a gente atribui um valor para aquela nossa variável, tá? A gente podemos chamar esse conteúdo de valor, perfeito? Lembrem sempre desses detalhes que eles são muito importantes para depois vocês não se perderem. Então, olha só, eu tenho a minha carteira, que é a minha variável. Dentro dela, eu tenho o valor dinheiro, tá? Que ele está entre aspas. Eu não vou entrar agora nos detalhes dos tipos dos dados, tá? Isso aqui é um tipo de texto, tá? Todas as vezes que vocês verem algo entre aspas aqui em Python, é texto, perfeito? Se eu colocar dinheiro e colocar aqui R$ 25, continua sendo texto, perfeito? Outra coisa, vamos agora voltar para aquela nossa velha função print que a gente olhou na aula passada, tá? Então, olha só, eu vou colocar o print e dentro dela a gente colocou olá, mundo, por exemplo, tá? O que que a gente pode fazer também com essa função print, ó? Inclusive, vocês vão observar que a cada aula que for passando, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa função print. A gente vamos ver outros tipos de funções, tá? Então, sempre vão prestando atenção aí que sempre tem uma novidade adicionada, perfeito? A gente viu que, primeiramente, que o print ele serve para mostrar alguma coisa, não é isso? Ele não mostra alguma coisa lá no na nossa telinha? Mas também vimos que ela serve para quê? Saída de dados. Me diz uma coisa, carteira é uma variável, não é isso? E dentro de carteira eu tenho um dado, não é isso? Esse valor aqui é um dado, tá? A gente chama isso aqui de dado, perfeito? Sempre quando vocês virem a um valor dentro de uma variável, lembra que aquilo dali é um dado, tá? Um dado que está guardado. E olha que interessante, a função print ela serve para a saída de dados. Então, se eu quero pegar se eu, por exemplo, tenho essa variável carteira, essa caixinha, eu posso pegar o dado de dentro dela e colocar dentro da função print. Uma forma que talvez vocês fariam era, não, aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu coloquei lá em cima. Não seria isso que poderia fazer? Dá certo, né? Mas você está fazendo o que chamamos de retrabalho. Então, o que que você pode fazer? Dentro dessa nossa função print, dentro desses parênteses, a gente consegue também colocar, olha só, eu vou até anotar aqui para vocês, a gente dentro, ó, dos parênteses, eu vou colocar sem acento, tá, gente? Só para facilitar. Dentro dos parênteses, eu coloco variáveis também. Vocês viram que eu coloco o valor diretamente, eu posso colocar um valor aqui diretamente dentro desse print, né? Isso eu não consigo colocar aqui a mensagem dentro de aspas, mas eu consigo também colocar uma variável e eu posso utilizar a variável carteira que eu utilizei aqui anteriormente. Então agora, quando eu for executar esse meu programa, o que ele vai nos mostrar vai ser o quê? O conteúdo de dentro de carteira. O conteúdo que também chamamos de valor, o conteúdo que também chamamos de dados. Tá? Olha só, eu vou salvar e vou executar aqui para vocês verem. Olha só, ele vai mostrar para mim agora dinheiro, R$ 25, que é o valor que estava dentro da minha variável carteira. Olha que legal. Perfeito? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Se eu pegar agora outra variável, deixa eu criar uma variável chamada nome. E dentro dela, eu vou colocar, dentro das aspas, eu vou colocar, por exemplo, o meu nome, tá? Vou colocar o meu nome.
Em outra variável, ó, lembra sempre, a gente coloca o nome, ó, tá aqui em cima, tá? Eu vou deixar até marcadinho aqui para vocês verem, ó. Eu coloco primeiro o nome, ó, sempre é o nome. Eita, mas tá muito fininho esse. Deixa eu aumentar aqui a espessura dele. Perfeito, ó. Eu coloco sempre o nome, não é isso? Ó, primeiro vem o nome da minha variável, depois vem o quê? O sinal de igual. Que sinal é esse? Atribuição. E dentro dele, ou seja, depois de ter colocado o sinal de igual, eu coloco o valor, tá? Eu coloco o valor, que também a gente chama de conteúdo e que também a gente chamamos de dado, tá? Ele pode ser também chamado de dado. Perfeito? Então, olha só, eu coloquei idade, espaço igual, e dentro de aspas também, a gente vamos depois ver outras formas de fazer isso. Eu vou colocar, por exemplo, idade 30 anos. Vou botar só 30, tá? Então eu posso fazer uma série de prints. Olha só. Print carteira, aqui embaixo eu vou colocar print nome e aqui embaixo eu vou colocar print idade. Olha só o que que acontece quando eu executar agora esse programa. Ele primeiramente vai mostrar o conteúdo de dentro de carteira, depois ele vai mostrar o conteúdo que está dentro de nome e depois o conteúdo que está dentro de idade. Beleza? Bem tranquilo nessa parte de variáveis. Show. Então, olha só. Variáveis, lembrem sempre isso, ó. Variáveis, o que que é uma variável? É uma caixinha, tá? O que que a gente faz com a caixinha? A gente guarda coisas, perfeito? Guardamos coisas. Agora, o que são essas coisas? Dados. Aqui em Python a gente chama de dados essas coisas. E como é que a gente declara uma variável? Como é que a gente cria uma variável? A gente primeiro faz o quê? Coloca o nome dela. O nome pode ser, tem que ser um nome específico ou pode ser qualquer um? Qualquer um, né? Que a gente quiser. E depois a gente faz o quê? Sinal de igual. Esse sinal de igual significa o quê? Atribuição. Eu estou atribuindo a minha variável. O que que eu estou atribuindo a ela? Um conteúdo que a gente chamamos também esse conteúdo de valor. E esse valor também pode ser interpretado como sendo um dado. Beleza? Perfeito, então. Tomara que vocês tenham entendido essa aula sobre variáveis. Eu peço que vocês brinquem muito, tá? Brinquem muito aqui com o nosso Python, com essas variáveis, criem outras variáveis, e brinque também com um pouquinho com a função print, que a gente acabou de verificar que ela também aceita dentro dela variáveis. Perfeito? Então eu vejo vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.